Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Hoje eu vou trazer-vos uma receita com uma fruta da qual eu não gosto assim tanto em fresco, mas gosto muito deles secos, gosto muito deles em compota e gosto muito deles em determinadas receitas como aquela que eu vou fazer hoje. E porquê é que eu hoje decidi fazer esta receita com esta fruta? Porque me deram, assim, olhem, um balde cheio de figos, assim mesmo cheio de figos. Portanto, eu vou ter que lhes dar assim uma finalidade bem apetitosa e vou começar por esta tarte que eu hoje vos vou trazer. Podem dizer-me assim, uma tarte de figos, mas isso parece assim uma coisa mais a atirar para o outono. Olhem, não é? Experimentem comê-la com uma bolinha de gelado e depois vocês vão ver. Se não é assim, ó, daqui. Vamos então fazer uma tarte de figos, amêndoas e nozes. Vamos aprender? Bora! Vamos então começar por preparar aqui a massa da tarte. Esta tarte é super diferente, eu tenho a certeza que vocês vão gostar bastante. Então, eu dentro desta taça já tenho aqui 250 gramas de farinha, é farinha sem fermento, e eu estive a peneirá-la assim. E agora vou também adicionar 50 gramas de açúcar em pó e vou também peneirar. Como de costume, os ingredientes vão ficar todos aí nessa setinha aí na descrição do vídeo, que é para vocês não se perderem. E eu vou, entretanto, falando deles à medida que o vídeo vai decorrendo, porque assim, dessa forma também é mais fácil. Entretanto, vou adicionar também aqui uma pitada de sal, assim. E vou juntar manteiga. Esta manteiga é manteiga sem sal. Se vocês estiverem a usar manteiga com sal, não precisam de colocar então o sal fino que eu pus aqui. Eu vou pôr porque realmente esta que eu uso não tem sal. São 125 gramas de manteiga e a ideia é colocá-la assim em pedaços pequenos, porque depois vamos ter que pôr aqui as nossas mãozinhas dentro para fazer a massa. A manteiga pode estar fria, mas não precisa de estar assim completamente dura, tá? Pronto, e agora o que é que temos que fazer? É literalmente pôr as mãos na massa e vamos amassar isto tudo assim com as pontas dos nossos dedos para obter assim uma massa areada. A massa areada é aquela massa que fica justamente a parecer assim, quase como se fosse uma areia, assim uma areia mais grossa. Essencialmente o que temos que fazer é esfregar assim os nossos dedos aqui na manteiga e na farinha e isto vai se envolvendo tudo. Pronto, agora eu vou compactar a massa assim numa espécie de uma bola, mas vocês vão perceber que, embora eu vá compactá-la, assim que eu pego assim num pedaço, isto desfaz-se, lá está, é como se fosse assim uma areia, tá? E isto é a chamada massa areada, é isto que nós queremos. E eu vou então embrulhá-la aqui num pouco de película aderente e deixá-la repousar enquanto preparo o creme. Pronto, assim, estão a ver? Compactei a minha massa, coloquei aqui num pouco de película aderente, vou embrulhar. Vou então deixá-la repousar aqui de lado e vamos passar à próxima fase. Bom, vamos então fazer o creme. Ele é muito simples, até bastante rápido e, portanto, nesta altura agora eu aconselho-vos que liguem o vosso forno nos 180 graus para ele ir aquecendo, porque esta parte não vai assim demorar muito tempo. E vamos então já tratando do forno. Ora bem, então aqui eu tenho 50 gramas de açúcar em pó e vou peneirá-lo aqui para dentro de uma taça. Açúcar em pó é sempre bom peneirar porque ele fica assim com estes grumos e depois isto é chato. Pronto. Agora, vou adicionar aqui para dentro da taça esta farinha de amêndoas, são 35 gramas. Vou também adicionar, e isto se calhar também convém peneirar, é uma colher de chá de amido de milho. Assim. Vou juntar
um ovo, e 25 gramas de manteiga derretida. Eu estou a usar manteiga sem sal, é a que eu habitualmente uso mesmo manteiga, não gosto de margarinas para estas coisas. E agora aqui com uma vara de arames, vamos misturar aqui o creme, assim. Agora que já envolvemos muito bem os outros ingredientes, eu vou adicionar aqui 2 decilitros de natas. É um pacote. Vou aqui mexer novamente. E agora vou colocar aqui nozes. Eu tenho aqui 50 gramas e a ideia é colocarmos assim em pedaços, não muito pequenos. Estão a ver? Isto parte-se assim rapidamente, se vocês tiverem assim metades como eu tenho. Assim, 50 gramas de nozes, aqui para dentro. Esta tarte é ótima para quem gosta de frutos secos, que é o meu caso. Eu confesso que não sou tão fã assim de figos frescos, isto é, comê-los assim só o figo, mas acho que eles ficam muito interessantes nestas receitas. No entanto, eu sou assim doida por figos secos. Assim, no inverno é uma coisa que eu como com muita frequência, eu gosto mesmo muito. Aliás, é uma coisa que eu também quero fazer aqui no canal, que é um doce regional português e que é ótimo. Tenho muito boas memórias de infância com isso, porque os meus pais às vezes compravam nas feiras. São aqueles queijos de figo do Algarve, sabem? Que às vezes até víamos em forma de galinhas. Portanto, assim, a minha paixão pelas galinhas, para quem não sabe, eu tenho. Acho que também vem já desde essa altura, desde que eu era pequena. Pronto, vou envolver aqui. Eu vou colocar então aqui o recheio de lado e vamos colocar a massa dentro da forma. Eu vou usar esta forma, que é a forma onde eu vou servir a tarte diretamente, mas se preferirem podem usar uma daquelas de fundo amovível, se quiserem depois pôr a tarte assim num prato. Eu vou servir diretamente daqui. Portanto, aquilo que eu fiz foi, apesar da massa ter bastante manteiga, eu untei só com aquele spray de untar, porque depois acho mais fácil quando cortarmos a fatia para as tirar daqui de dentro. Lembram-se que isto é uma massa areada, portanto ela desfaz. Aquilo que nós vamos fazer agora é compactá-la assim no fundo da forma, estão a ver? E nas laterais aqui um pouco. Assim, da forma mais homogénea que conseguirem. E mais direitinha também. Pronto, eu acho que ela está com ar minimamente apresentável, mas vou só passar aqui com um rolinho, estão a ver, para ela ficar mais direita. Vocês também podem fazer isto com as costas de uma colher, se não tiverem assim um rolinho pequenino. Isto ajuda a compactar e a ficar com um aspecto mais decente, não que isto se vá ver, não é, esta parte. Mas pronto. Bom, eu acho que já está bom para receber o recheio e para depois podermos pôr então a tarte no forno. Ora bem, mas antes de fazermos aquilo que eu disse, esta é uma tarte de figos, portanto nós não podemos fazer uma tarte de figos sem os ditos, correto? Então eu tenho aqui meia dúzia de figos que eu já lavei e já sequei e agora vou cortá-los assim em fatias. Vão ver? Eu acho os figos uma fruta linda, mas confesso que eu não consigo comer figos assim. Eu tenho assim um problema com a consistência das coisas, mas depois na tarte já como, depois de estarem cozinhados. E como digo, adoro figos secos. Vamos parti-los a todos assim em fatias, para depois dispormos por cima do creme. Eu vou aqui envolver o creme novamente e vou espalhá-lo assim, aqui no fundo da tarteira. Vamos tentar deixar aqui os nossos pedaços de nozes espalhados de um modo mais uniforme, para não ficar assim uns grandes pedaços sem nozes e outros com muitos.
Assim. E agora vamos dispor os figos por cima, assim a toda a volta. Este aqui ainda é grandinho, vou pôr aqui. Pronto, assim, para não desperdiçar nada. E pronto, eu acho que assim está linda. E agora, se quiserem, ajeitem entretanto aqui a vossa massa para que ela fique assim mais do tamanho do recheio. Se bem que o recheio depois ainda aumenta um bocadinho, mas assim, só para ficar com um aspecto um bocadinho melhor, para não sobrar depois aqui muita massa em cima, estão a ver? Antes de colocar no forno, vamos fazer uma última coisa, que é agarrar aqui em 25 gramas de manteiga derretida e passar assim por cima dos figos. Esta tarte vai ficar no forno aproximadamente 40 minutos, ok? Portanto, assim que a colocarmos lá dentro, pomos o nosso temporizador, mas de qualquer das maneiras fiquem de olho, porque isto é o que eu digo sempre nos vídeos, depende dos fornos de cada um e não vai ela começar a ficar demasiado tostada, portanto fiquem atentos, aí a partir da meia hora pode ser necessário tirá-la um bocadinho antes. Pronto, assim. E bora lá então pôr esta tarte super diferente no forno. Tarte no forno, 40 minutos marcados, agora é só esperar. E pronto, aqui está a nossa tarte de hoje, uma tarte de frutos secos com amêndoas, nozes e estes figos frescos maravilhosos, que eu acho que é super diferente, é uma forma também original de comer os figos, porque os figos acabam por não se ver assim tanto em receitas doces, pelo menos, e eu acho que de facto é uma tarte que deviam experimentar e eu gostava muito também que depois vocês deixassem aí nos comentários a vossa opinião sobre esta receita e eu gostava muito também de saber se a experimentaram ou não e se acharam se é boa ou se não é. Pronto, para além disso, dizer-vos que a tarte pode ficar assim simples ou também depois podem pôr um pouco de açúcar em pó por cima quando forem servir ou então um bocadinho de geleia de alperce para dar algum brilho aqui às frutas, que é uma coisa que se costuma ver muito em tartes de fruta e que fica assim com um aspecto um bocado mais glamouroso, digamos assim, porque realmente aquele brilho extra adicional fica bonito. Vão perdoar porque eu não vou já cortar uma fatia porque a tarteira ainda está bastante quente, ok? No entanto, se ainda não seguem o Clau Canal no Instagram, sigam ou então façam uma visita que eu vou, prometo, deixar-vos lá uma fatia da tarte cortada para depois vocês verem como é que ela fica por dentro. Entretanto, eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!